Olá, meus queridos do canal Matuza Santarém, sejam todos bem-vindos, que Deus abençoe vocês e a sua família em nome de Jesus. Pastor Samuel Ramos, pastor Luiz Gonçalves, pastor Arilton, Randos Quadro, qual está certo? Por que o afastamento de Luiz Gonçalves, do pastor Arilton, da TV Novo Tempo? Tem alguma coisa a ver com o Vaticano? Tem alguma coisa a ver com o Papa? Veja, você vai ouvir agora o que o pastor Samuel Ramos falou muito antes, alguns anos atrás, antes de o pastor Luiz Gonçalves perder a credencial. Ele fala coisas aí, parece ser profecias. Ele falou o seguinte, ó, quem pregar sobre as 3 mensagens angélicas corre o risco. Ninguém quer pregar sobre esse assunto. Você não vê realmente pastores distritais, pastores pregando nas rádios, na televisão sobre este assunto aí. E eu vou colocar os 3 aí falando sobre este assunto aí. Pastor Luiz Gonçalves, pastor Samuel Ramos e o professor Leandro Quadro, explicando aí, cada um dando a sua tese, e nós vamos fazer o nosso comentário sobre este assunto aí. Vamos então colocar para vocês entenderem realmente o que está acontecendo no meio evangélico. Será que tem alguma coisa a ver com Roma? Será que Roma está por detrás do afastamento do pastor Luiz Gonçalves, do pastor Samuel Ramos? Por que o pastor Samuel Ramos aqui no Brasil, em muitas igrejas adventistas, na maioria das igrejas adventistas, eles proibiram o pastor Samuel Ramos de pregar? Por quê? Você vai então entender hoje, neste momento, este assunto. Eu sou Matuza Santarém, sou adventista de berço, conheço a história do adventismo, mas então vamos comentar sobre este assunto aí. Vamos lá, então, comigo aí. 7 montes já é a interpretação das 7 cabeças. Portanto, os 7 montes precisam ser entendidos como literais, porque é a interpretação que o anjo de Deus deu para João. Eu não posso interpretar a interpretação. Você está me entendendo isso? Há pessoas que não aceitam a interpretação que o próprio anjo deu para João, então eles tentam interpretar a interpretação dizendo, não, esses 7 montes são 7 reinos. Queridos, 7 cabeças são simbólicas, 7 montes são literais. São 7 montes de Roma. 7 cabeças são simbólicas, mas 7 reis, porque também as 7 cabeças representam 7 reis. Os 7 reis não são simbólicos, são literais. E tudo na profecia de Apocalipse 17 está falando de Roma. Quem são as filhas? Se a mãe é a igreja romana, se a mãe está no meio de 7 montes, se a mãe é a meretriz maior, é a prostituta maior, se a mãe, está claro aqui que ela está montada na besta, e a primeira besta do Apocalipse, o sistema religioso de Roma, administra essa igreja, então quem são as filhas? Ora, as filhas são igrejas protestantes, evangélicas, que saíram da mãe, e saíram como protestantes, mas com o tempo entraram em apostasia. É o que nós chamamos de protestantismo apostatado. Protesta contra o erro, mas pratica o erro. Protesta contra os problemas do catolicismo, mas faz o mesmo que o catolicismo. Pregar as 3 mensagens angélicas pode tirar a tua credencial. Pode fechar as portas das igrejas para você. Então muitos não querem. Você pode perder o seu salário. Então esse verso, ele mostra a geografia, a localização de onde está o trono, onde está estabelecida esta igreja e o trono da besta. Aonde? No meio de 7 montes. E qual é a cidade do mundo que é conhecida como cidade das 7 colinas? É a cidade de Roma. É a cidade de Roma. Entre outros, você percebe que montes não podem ser interpretados de forma literal. Alguns chegam a dizer a seguinte, os 7 montes de Apocalipse 17 representam as 7 colinas onde o Vaticano está situado. Isso não é correto. Cabeças são simbólicas, porém os 7 montes já é a interpretação das 7 cabeças. Portanto, os 7 montes precisam ser entendidos como literais. Então, vocês viram aí a opinião dos pastores. Pastor Samuel Ramos, o pastor Luiz Gonçalves e Leandro Quadro. Há muitas pessoas que trabalham na divisão sul-americana
que é o órgão maior da Igreja Adventista do Sétimo Dia para toda a América do Sul. Eu conheço alguns amigos que trabalham lá dentro da divisão. Então, há alguns boatos que Roma está por detrás do afastamento do pastor Luiz Gonçalves e do pastor Arilton. O pastor Luiz Gonçalves e o pastor Arilton, nós vimos aí que eles pregavam sobre as 7 cabeças, os 10 chifres, sobre Apocalipse capítulo 13, explicando ali sobre, dizendo que a igreja romana é a prostituta de Apocalipse capítulo 17. Já, por outro lado, o Leandro Quadro, que continua aí na TV, ele diz o seguinte, que os 7 montes as 7 montes não são exatamente literais, mas são simbólicos. E nós vimos que o Samuel Ramos está na Bíblia dizendo, na palavra de Deus, está dizendo que os 7 montes que vistes, e as 7 as 7 colinas que vistes, 7 cabeças que vistes são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. Então, as 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada, e são também 7 reis. Então, nós vimos aí que a própria Bíblia deu a interpretação de que dos montes, que são montes, então se é monte, não adianta mais eu colocar outra interpretação. Leandro Quadro já dá a sua interpretação, enquanto Luiz Gonçalves, enquanto Samuel Ramos e também outros pregadores, outros teólogos adventistas dão a interpretação como está na Bíblia, porque a Bíblia já deu a sua interpretação. Ora, se a Bíblia já deu a interpretação, não existe mais nenhum ser humano na face da terra que tenha autorização para interpretar a Bíblia. Então nós vimos aí alguns boatos que Roma está por detrás do afastamento do pastor Luiz Gonçalves e do pastor Arilton da televisão. Será que Roma foi lá com a liderança da igreja adventista dizendo para ou se afasta com esse pessoal daí, ou então nós vamos fazer alguma coisa contra a igreja adventista do sétimo dia. Nós sabemos que está na profecia desde o início, nós pregamos que sobre o papado, sobre a união das igrejas, né? Sobre a besta de Apocalipse capítulo 13, a besta que emergiu do mar, a besta que emergiu da terra. Eu tenho até alguns vídeos falando sobre a besta que saiu do mar, a besta que saiu, a besta de Apocalipse capítulo 13, parte 1, parte 2, parte 3, eu tenho até gravado explicando sobre este assunto aí, em alguns vídeos meus aí. E os pastores Luiz Gonçalves, pastor Arilton, pastor Samuel Ramos pregam sobre este assunto aí. Pregam sem medo de ser preso, sem medo de acontecer alguma coisa com eles aí. E agora, de repente, o pastor Luiz Gonçalves sai da TV, sem mais sem menos, sai da TV aí, sem nenhuma explicação da divisão, sem nenhuma explicação da igreja, e também o pastor Arilton. Até agora, nem o pastor Arilton, nem o pastor Luiz Gonçalves se apresentaram em público. Não fizeram mais nenhuma live no canal deles. Será que também proibiram o canal do Luiz Gonçalves e o canal do pastor Arilton continuarem no ar? Então, essas perguntas nós temos que ter resposta da Igreja Adventista do Sétimo Dia e da divisão. Enquanto não tiverem resposta, vai ter muitas especulações sobre este assunto aí. Então, muitos estão acreditando que Roma está por detrás de tudo isso. Nós sabemos que o Papa, um tempo atrás, agora se reuniu com os líderes evangélicos do mundo todinho para esse negócio aí eu esqueci até a palavra, não sei o que, 26, acabei esquecendo agora da palavra aí, né? Que era sobre aquecimento global e tal. E tinha muitos líderes ali evangélicos também ali nessa reunião, com muitas igrejas, muitos líderes evangélicos. Não venha perguntar, a igreja adventista estava no meio? Bom, que eu saiba não, mas não sabemos. Agora, no outro vídeo, eu vou colocar um assunto que vocês nunca ouviram falar. Será o segredo da Igreja Católica e o segredo da Igreja Adventista, trancado em 7 chaves, que eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo. Então, o pastor Samuel Ramos já falava. Pregar sobre as 3 mensagens angélicas. Pregar sobre Apocalipse capítulo 13, Apocalipse capítulo 17. Você vai perder sua credencial, vai perder o seu salário e as portas das igrejas vão fechar para vocês. Então, poucos pastores que se atrevem a pregar a verdade sobre este assunto aí. Que Deus te abençoe, um grande abraço,
Não se esqueça de se inscrever no meu canal, Pastor Matuza Santarém, o canal da bênção. Você lá procura Matuza Santarém, você já vai achar lá o nosso canal no YouTube. Que Deus te abençoe e um grande abraço em nome de Jesus.